E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender o movimento circular uniforme, também conhecido como MCU. O que vem a ser isso? O movimento circular uniforme é um movimento realizado por algum objeto ou por algum móvel, certo? Onde o seu trajeto completo será em círculo, como por exemplo um ventilador ou um liquidificador. Neste exemplo aqui, usaremos este veículo, essa é a simulação de um carro. Durante o trajeto circular, a sua aceleração centrípeta é diferente de zero, ou seja, há uma força puxando esse móvel para o centro. E a sua aceleração tangencial, que seria o que? Puxões ou empurrões, fazendo com que sua velocidade variasse, será igual a zero, certo? O que vai acontecer então? O módulo da velocidade sempre será constante. Porém, se a velocidade sempre constante, a sua direção teria de ser sempre retilínea. Mas como a aceleração centrípeta puxa o móvel para o centro, ou seja, há uma força aqui agindo, fazendo com que o móvel vá para o centro, a sua trajetória, ao invés de retilínea, começa a ser curvilínea. E em todo momento existe essa força, essa aceleração centrípeta, certo? Sempre direcionando, puxando o móvel para o meio, fazendo assim que em todo ponto, havendo uma aceleração centrípeta, o móvel complete um círculo e faça daqui então o seu movimento circular. Como podemos ver no MRU, não existe aceleração, certo? O móvel ele sempre terá uma velocidade constante na mesma direção e sentido, pois a sua aceleração centrípeta é igual a zero, assim como a sua aceleração tangencial também é igual a zero. Traduzindo tudo isso, temos o que? O móvel tem a sua velocidade sempre constante, certo? E a sua aceleração centrípeta maior que zero, diferente de zero, fazendo com que o móvel o quê? Ele mude a sua trajetória, que deveria ser retilínea, para uma trajetória curvilínea. Isso em todos os pontos onde esse móvel passará, fazendo com que ele complete então um círculo e continue sempre neste movimento. Com isso, a sua aceleração centrípeta é diferente de zero, a aceleração tangencial é igual a zero, e então podemos fazer a relação que o que? A aceleração centrípeta é igual à velocidade do móvel ao quadrado dividido pelo raio formado pela circunferência, que nada mais é a metade do diâmetro dessa circunferência. Outra relação com o MCU é o movimento periódico, que envolve basicamente duas grandezas. A primeira delas a frequência, representada pelo Fzinho, que nada mais é o que? A frequência é igual ao número de vezes que um fenômeno ocorre dividido pelo tempo gasto. No nosso exemplo do carro andando em círculos, a frequência será igual ao que? Ao número de voltas que esse carro realiza dividido pelo tempo. A unidade de medida mais usada na frequência é o Hertz. Ela tem esse nome devido a um físico que estudou todas essas propriedades e então resolveram homenageá-lo colocando o seu nome como unidade de medida para a frequência. Então, quando dizemos que a frequência é igual a 3 Hz, usando como exemplo o nosso carro andando em círculo, a frequência ser igual a 3 Hz significa basicamente que o quê? O carro ele realizou 3 voltas por segundo. Se fosse 10 Hz, seriam 10 voltas por segundo e assim sucessivamente. Uma outra unidade também bastante usada é RPM, rotações por minutos. É usada bastante em carros e essas coisas assim. Há uma relação entre RPM e Hertz, que seria o quê? O Hertz é igual a rotações por segundo. Então, ou seja, quando temos uma rotação por segundo, nós teremos o quê? 60 rotações por minuto. É só relacionar o tempo. 1 segundo, certo? Quando temos 1 minuto, temos 60 segundos. Então, é bem fácil relacionar um com o outro. Um exemplo que podemos usar aqui, por exemplo, se existem lá 120 rotações por minuto, dividimos esse valor por 60, então conseguiríamos o quê? 2 Hz, ou seja, 2 rotações por segundo. É uma relação bem simples, porém pode ser bastante útil. A outra grandeza do movimento periódico é o período,
representado por esse t, ou mais usado como tesão, que nada mais é que o tempo para dar uma volta. O período, ele é o inverso da frequência, ou seja, se a frequência é o número de voltas dividido por tempo, o período vai ser o tempo dividido pelo número de voltas. A unidade do período é o segundo. E aqui temos a relação o quê? O período é o número de vezes que o fenômeno ocorre dividido pela frequência, ou vice-versa. Então, se no enunciado de exercício ele te der o período, você automaticamente já vai ter a frequência. Ou então, se ele der a frequência, você automaticamente tem o período. Então, quando dizemos, por exemplo, no nosso exemplo, o período é igual a 2 segundos, quer dizer que basicamente o carro levou 2 segundos para dar uma volta completa. Tendo o período, nós descobrimos o que? A frequência. Então, a frequência, nesse período de 2 segundos, a frequência será meio hertz, que significa basicamente que o nosso carro deu meia volta por segundo. No MCU, há duas velocidades que podem ser encontradas. A primeira delas, a velocidade tangencial, representada pelo v, que nada mais é que o quê? A distância que o móvel percorre dividido pelo seu tempo, no qual sua unidade de medida é o metro por segundo. Neste exemplo aqui temos uma parte do círculo. Nós podemos ver que a velocidade tangencial é o quê? A distância percorrida dividido pelo tempo que ele gasta para percorrer essa distância. A outra velocidade é a velocidade angular, representada pelo φ, que seria o quê? O delta-θ, que é a variação do ângulo, dividido pelo tempo. A unidade medida seria o radiano por segundo. No MCU, tanto a velocidade tangencial quanto a velocidade angular, elas não mudam, são sempre constantes. Então, considerando uma volta no nosso exemplo, o tempo, certo? O tesão, o período. Então vamos fazer o quê? A distância é igual a 2π vezes o raio. Isso aí é constante. Traduzindo assim, nós temos que a velocidade tangencial seria 2π vezes o raio dividido pelo tempo. Mas como sabemos que o tempo é o inverso da frequência, essa fórmula da distância, ou melhor, da velocidade tangencial, ela pode ser escrita como 2 vezes o π vezes o raio vezes a frequência. Na outra fórmula da velocidade angular, temos o delta-θ. O delta-θ, que é o ângulo, ele sempre vai ser 2π, dado em radianos, sempre 2π. Então, a fórmula da velocidade angular nada seria do que? 2 vezes o π dividido pelo tempo. Mas, como o tempo é o inverso da frequência, essa fórmula da velocidade angular seria 2 vezes o π vezes a frequência. Então, temos também o que? A fórmula da velocidade seria o φ, ou melhor, a velocidade angular vezes o raio. Mas por quê? Simples. Aqui nós temos a velocidade tangencial, que é 2 vezes o π vezes o raio vezes a frequência. E aqui a velocidade angular, 2π vezes a frequência. Então, se substituirmos esta parte do 2π vezes o f por esta parte 2π vezes o f, certo? Teremos a velocidade angular aqui dentro. Vai sobrar apenas a distância do raio. Então, a gente pode dizer que essa fórmula aqui nada mais é que a velocidade angular vezes o raio. E baseando nesse mesmo pensamento, temos a aceleração centrípeta, que é o que? A velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Mas, como temos a velocidade a velocidade angular, como temos que a velocidade tangencial é igual à velocidade angular vezes o raio, então podemos mudar isso aqui. Podemos fazer a velocidade angular ao quadrado sobre o raio. Resumindo tudo isso que foi dito até agora, temos o que? Período é o tempo dividido pelo número de voltas. No nosso exemplo, o número de voltas. Em outro exemplo, seria o número de vezes que um fenômeno ocorre. A frequência é o inverso disso, que seria o número de voltas dividido pelo tempo. Certo? A frequência, então, seria o número de vezes que o fenômeno ocorre, dividido pelo período. A velocidade tangencial nada mais seria que a distância gasta pelo tempo, que, deixando uma forma mais resumida, seria 2 vezes o π vezes o raio vezes a frequência. A velocidade angular é a variação do ângulo dividido pelo tempo,
resumindo isso também, daria o quê? 2 vezes o π vezes a frequência. Juntando essas duas fórmulas, temos que a velocidade tangencial é igual à velocidade angular vezes o raio. E a aceleração centrípeta seria igual à velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio, que é igual também à velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Bem, espero que vocês tenham entendido. Vamos realizar 2 exercícios agora. Bom, pessoal, vamos agora então para os exercícios. O primeiro, um bem simplesinho. Um satélite demora 2 horas para completar 1/4 de volta em torno da Terra. Qual é, em horas, o período do movimento do satélite? Bem, nós vimos que o período é o tempo dividido pelo número de voltas. O tempo a gente deveria converter isso aqui para segundos. Porém, o exercício já pede em horas. Então não será necessária essa conversão. Então, substituindo os valores, temos que o período é igual a 2 horas dividido por 1/4. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então o período nada mais é que 2 horas vezes 4. Ou seja, período igual a 8 horas. Bem simplesinho. Segundo exercício agora. Um ponto material em movimento circular uniforme completa uma volta a cada 10 segundos. Sabendo-se que o raio da circunferência é 5 centímetros, calcule o período e a frequência. O período é o que? É o tempo gasto para se dar uma volta. E já vem bem explicado aqui no exercício. Então, temos o que? Uma volta a cada 10 segundos. Então, temos que o período é igual a 10 segundos. Eu disse que o que? Quando se tem o período, você já descobre a frequência, pois são operações inversas. Então, temos que a frequência é igual ao número de voltas dividido pelo período. Ou seja, 1 dividido por 10. Resolvendo isso aqui, frequência é igual a 0,1 Hz. Letra B, a velocidade angular. Velocidade angular, como foi dito, é 2 vezes o π vezes a frequência. Então, só fazer, vamos adotar o π como 3,14. Então, só fazer 2 vezes 3,14 vezes o 0,1. Resposta final, 0,628 radianos por segundo, que é a unidade de medida da velocidade angular. Terceiro exercício, a velocidade escalar. A velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. Para não ficar difícil, pode-se dizer o quê? Quem vê, bundinha, ri. Essa fica a forma bem simples da velocidade escalar. Quem vê, bundinha, ri. Agora, substituindo os valores, temos que a velocidade escalar é a velocidade angular, 0,628, vezes a circunferência, 5 centímetros. Então, temos que a velocidade escalar é 3,14 centímetros por segundo. Não é necessária a conversão. Pode-se colocar neste mesmo valor. E a letra D, para finalizar, a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta nada mais é que o quê? Velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, substituindo os valores, temos que a aceleração centrípeta é o 0,628 ao quadrado vezes o 5, que é a medida do raio. Fazendo as continhas aí, vocês vão ver que a aceleração centrípeta nada mais é do que 1,97 centímetros por segundo ao quadrado. Bem, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.